ver direitinho. Então essa classificação ela é boa porque primeiro porque para comunicação, pode passar o seguinte aí, para comunicação é legal, né? Se alguém liga, ela fala, ó, tem uma fratura aqui tipo B, então eu já visualizo a fratura, então para comunicação é bom, né? E ela é baseada basicamente em duas coisas, né? A morfologia da fratura e o estado neurológico. Então, que serve para quê? Então, é fazer a comunicação, né, entre a gente, documentação em prontuário, facilitar a interpretação dos exames e dar a conduta terapêutica, que ele já alinha para a gente, né? Passo seguinte aí. Eu acho que a classificação da O, ela é mais objetiva do ponto de vista morfológico, então por isso eu gosto mais dela, né? Mas se você for ver a do Tilix e a da O, elas são meio que complementares, elas levam em consideração as mesmas coisas, né? Passa o seguinte aí. A gente pode um dia falar do Tilix também, vocês vão ver que é bem parecido, né? Então, as três coisas que a gente usa nessa classificação é a morfologia, então o estado neurológico e dois modificadores clínicos, porque as indicações cirúrgicas, alguns determinado ponto, elas são subjetivas, depende muito de cada caso individualizado, né? Então esses modificadores ajudam a gente, às vezes, a guiar pela conduta, né? Passo o seguinte. Então, a tipo A são basicamente as de compressão e são restritas ao corpo vertebral. Então, isso não está na classificação, tá? É de estudar bastante, de ver muito tempo, durante muitos anos. Então, quando a gente falar tipo A, põe na cabeça que a tipo A pura, elas são, quando não tem déficit neurológico, tá? Sem déficit, elas são estáveis. Então, tipo A sem déficit é estável. O que significa? Que o tratamento é clínico. Então já é fácil. Então uma fratura tipo A é uma fratura restrita ao corpo vertebral, né? A do tipo B e a do tipo C, elas têm já um grau muito maior de instabilidade. A tipo B é quando ocorre um cisalhamento, né? Tipo uma espondilolistese traumática, ou uma distração muito grande do segmento posterior, que eles chamam de banda de tensão, que é aquele conjunto ósseo-ligamentar. Então, são os ligamentos, as facetas, aqueles músculos intertransversários que tem, né? Tem assim entre os dois transversos. Tá? A faceta articular, lá tem uma cápsula, tem a musculatura aqui paravertebral, tem os processos espinhosos, os ligamentos interespinhosos, supraespinhosos. Então, tudo isso forma o que eles chamam de banda de tensão posterior. Então, quando tem algum grau de ruptura dessa banda de tensão, pode ser lesão óssea isolada, ou lesão ligamentar isolada, ou em combinação. É a fratura tipo B. E a do tipo C é quando acontece um cisalhamento, tanto no plano coronal, quanto no lateral, né, no sagital, e rotação. Então, já é um grau maior de instabilidade. E por que fizeram A, B e C? Porque quanto maior a letra, maior o grau de lesão. Então, tipo A, muito raro ter lesão neurológica, tipo B, pode ou não, tipo C, a maioria das tipo C já vem com déficit neurológico. Então, é legal isso. Quando você me fala tipo C, eu falo, pô, esse cara tem déficit, com certeza. Né? Tipo B pode ou não ter, tipo A raramente. Então, essa classificação é legal porque você já dá a classificação e você já começa a visualizar o quadro neurológico. Então, vem junto pra gente, né? Essa relação entre a lesão, o estado neurológico e a morfologia. Passa próximo. Então, eu vou mostrar as figuras que é muito mais fácil do que ficar falando aqui, né? Então, a classificação da tipo A nesses quatro níveis, passa. Então, a tipo A0 são aquelas fraturas mínimas, lesãozinha de um processo espinhoso sem distração, uma fissurinha aqui de um processo transverso. Então, são fraturas
completamente estáveis, né? A 1 é restrito ao platô vertebral, ou de cima ou de baixo, tá? Sempre observando que não tem lesão posterior, é restrita ao corpo, né? A tipo 2 é bastante comum isso aqui, é típico de fator de compressão, que é um split, né? Nesse plano aqui, coronal. A tipo 3 é chamada explosão incompleta, porque não pega os dois platôs. Esse daqui já tem um pouco de retropulsão, pode ter déficit incompleto. E o tipo A4, pode passar, já é a explosão completa, que pega os dois platôs. Tá? Então, só volta mais um, só para vocês memorizarem. Né? A1 é só um platô, então A1, um platô, pensa assim. Né? O A2 é o corte, é o split. O 3 e o 4 são as explosões, o 3 incompleto e o 4 completo. Tá? Então é fácil, você chegou lá, viu só um platôzinho afundado, um platô é 1. Né? Se tem um corte assim, você vê na toma, não é fácil às vezes ver na toma, no raio-x não é tão fácil de ver o split, às vezes você tem que fazer toma. Aí você faz a toma lá, vê o split, é o 2. E se você vê que tem fragmento atrás, assim, dentro do canal, você já sabe que é algum tipo de explosão. Aí se pegou só um platô, é 3, se pegou o 2, é 4. Tá? Pode passar. Mais um. Aí as do tipo B, até o trabalho fala da OC. O tipo B, existe uma variabilidade muito grande entre observadores. Então, se eu peço para você avaliar uma fratura tipo B, você vai classificar, aí eu peço para Renato, peço para Márcia, vai dar diferença muito grande. Então, essa variabilidade é maior nas tipo B. Então, a tipo B, elas são mais difíceis mesmo de classificar, tá? Então, quando tem só lesão óssea, é a tipo B1, tá? Quando tem lesão, ruptura de ligamento, já é mais grave, né? Então sempre quando tem lesão ligamentar, elas são mais graves, é tipo B2. A tipo B3 é mais difícil a gente ver, que é aquelas lesões de paciente que tem a coluna anquilosada, espondilite anquilosante, que são fraturas mais graves, que significa que o paciente, a coluna funciona como tipo um fêmur, assim, um osso compacto. Passo seguinte, as imagens são mais fáceis de entender, né? Então aqui, ó, tipo B1 é só lesão óssea por distração. A B2 é osteoligamentar, tá? É mais instável quando tem lesão de ligamento, né? E a B3 é essas por hiperextensão. Então normalmente a gente vê esse tipo de fratura para aqueles pacientes com espondilite anquilosante, tá? A B3, ela pega disco, né? Pega disco. E às vezes pega disco e estende para o corpo vertebral. Normalmente por hiperextensão, ela faz assim. Aí ela abre aqui, às vezes pode ter lesão atrás também. Tá. Pode Você consegue só repassar novamente? Eu dei uma... Então, quando a B1 é quando é lesão da banda posterior, mas predominantemente óssea. A banda óssea. A tipo 2 é a banda ligamentar. Lembra da banda? A banda de tensão? Sim. É esse conjunto todo aqui, ó. Osso, ligamento, tudo isso eles chamam de banda ligamentar, banda de tensão. Então, quando tem predominantemente óssea, é B1. Né? A lesão ligamentar é mais difícil de regeneração, por isso que é mais instável. Eles deram a classificação de B2. Então, quando é predominante ligamentar, é B2, tá? Então, vocês vão ver muito isso daqui, né? B1 ou B2. A gente vê muito na ressonância. Outro indicativo de lesão de banda indireta, quando você vê na toma no raio-x, você vê que está um pouquinho maior do que os outros segmentos. Então, quando você vê aquela distração de segmento atrás, os espinhosos maiores, pode ficar suspeito que é uma lesão de ligamento. Então, por exemplo, um observador pode achar que não, o outro achar que sim, por isso que dá muita variação. Se tiver distração de processo espinhoso, eu já dou um B2 ali. Tá? Eu considero que tem lesão atrás. Tá? A gente às vezes não tem acesso à ressonância, então na tomografia no raio-x você vê essa abertura entre os espinhosos, eu já considero como lesão da banda. Pode passar? Né? Então a tipo C já tem a chamada translação, que é um deslocamento em qualquer plano. Então se fez um cisalhamento anterior ou lateral, é a chamada translação. Né?
E quando você vê isso, é instabilidade grave. Está sempre associado a déficit, né? Seria isso aqui, né? Por exemplo, traumas de alta energia, né? Fazem esse tipo de lesão, tá? Tanto translação aqui, ó, lateral, quanto anterior, tá? É tipo C. Então, pode passar. E aí, o estado neurológico, que a gente classifica, né? O paciente não tem déficit, se teve déficit transitório. Eu vi outro dia um paciente, é bem difícil. Semana passada eu operei lá em Diadema um paciente que foi até um trauma de baixa energia, ele caiu da própria altura. Eu ia comentar isso com vocês. E ele tinha lesão, perda de força incompleta só em um membro. Isso aí é típico de radicular, lesão radicular que ele teve. Então eu classifiquei como N2, né? Aí as lesões medulares, completas e incompletas, né? E não avaliável quando o paciente está em coma, tal, aí você não consegue mais, chega entubado, ninguém conseguiu ver, aí a gente classifica NX, não sabe, né? Passo seguinte. Então aqui é os modificadores, né? Então, se você tem suspeita, então, por exemplo, um caso daquele, que tem uma abertura lá de processos espinhosos, você não tem ressonância para ver se o ligamento está com hipersinal, se tem uma ruptura mesmo. Então, você classifica como M1, é uma suspeita. Então, se é suspeito, a gente vai falar depois da indicação de cirurgia. Então, quando tem suspeito de lesão ou lesão, tem que operar. Então, lesão de banda, tensão, é mais indicativo forte para cirurgia. Quando não tem lesão de banda, são as tipo A. Então, são mais estáveis. Então, se não tem déficit, já sabe como se operar. Mesmo que tenha cifose, segmento, são fraturas super estáveis. Dá para tratar conservadoramente. E a outra coisa também é a incidência. Tem muito mais tipo A do que tipo B, tipo C. É legal isso também. Vocês vão ver muito mais fraturado que B do que C. Então, essa classificação é muito legal nesse sentido, né? E aqui o M2 é quando você tem uma comorbidade que pode ser um fator de mau prognóstico, né? Então, o paciente tem uma osteoporose, ele tem essas espondilite anquilosante, né? Então, se você vê que a fratura é decorrente de uma dessas comorbidades, você dá um M2 que pode dizer que talvez individualizar o tratamento para esse caso em particular, não levar em consideração o critério que eu vou falar aqui. Passa aí. Aquele que eu falei, né? Isso aqui é um índice que fazem nos trabalhos sobre essa variação entre os observadores, né? Então, quando classifica tipo A e tipo C, normalmente não dá tanta discrepância. Quando o índice é acima de 0,6, significa que é alto o índice de confiabilidade. Então, significa que se você der para vários observadores, vão dar a mesma classificação. Já a B dá abaixo de 0,6, então já dá mais diferença. Tem gente que classifica de um jeito, de outro. Então a tipo B é mais difícil mesmo. Pode passar. Né? Passo. Tá, pode passar. Isso era só um resumo, né? Então esse aqui que eu vou falar, né? Que é para guiar o tratamento cirúrgico, né? Essa tabelinha aí tá difícil de entender. Então é assim, ó. Então, quando a gente avalia, né? Então, o status neurológico, tá? Então, status neurológico. Então, a tipo A, tipo B, tipo C. Então, tá aqui. Então, tipo A, sem lesão e com lesão. Aqui é com lesão, tá? Com déficit. Então, tipo A, né? Sem lesão neurológica, é conservador. Tá? A tipo A, quando tem déficit, o que isso significa? Significa que normalmente é uma explosão de corpo, né? Foi o que a gente viu? São fraturas maiores, né? Uma 3 ou 4. Isso. Então, é cirúrgico, mas
a gente tem que abordar se a tipo A ela é fratura restrita ao corpo, então, normalmente, o que se indica é a via anterior, que é o que está ali, ó. Tá? Tem lesão medular, né? Lesão medular, tá vendo? Então, é anterior ou posterior ou combinada. Então, a via anterior necessariamente tem que ter, tá? Isso não é uma regra de bolo, né? É um guia, né? É um guia para você entender. O residente lá me perguntou, eu fico em dúvida o que é via anterior e posterior, então depende disso aí. Então, depende do tipo da fratura e se tem ou não déficit. Então, aqui, a tipo A é necessariamente via anterior, ou combinada, né? Se você coloca um cage que não é autofixante, tal, tá muito cifótico, aí você pode complementar com a via posterior, mas o tratamento é a via anterior, é tirar aquela compressão da medula, certo? Então, vou falar o acesso que é preponderante. A tipo B, né? Tipo B. E a tipo C, quando tiver déficit, geralmente é fácil, é via combinada. É via anterior, mas via posterior. Tá? Quando tem déficit. Por quê? Tipo B com déficit vai ter um cisalhamento, vai ter uma ruptura. Então, necessariamente pode precisar de via anterior ou via posterior. Tá? Vou botar aqui via anterior barra, tá? Que aí depende da morfologia. Então, se for, por exemplo, só um cisalhamento, você pode só realinhar o canal. Se for uma explosão de corpo com deslocamento, tem que fazer as duas. Então, olhar a morfologia da fratura. Se tem lesão de corpo com fragmento, com retroposição de fragmento, tem que entrar pela frente. E por que via posterior? Porque tem lesão de banda. Então, lesão de banda necessariamente indica de fazer cirurgia por trás, né? Agora, tipo C, sem lesão, vai ser difícil, né? Aí a tipo B, quando não tem lesão, aí pode ser só a via posterior. Né? Porque normalmente, quando tem tipo B sem déficit, só aquela distração, tem uma pequena fraturinha de corpo, então você vai estabilizar aquele segmento para evitar a progressão de cifose, ou às vezes até uma piora neurológica por conta do déficit da ruptura ligamentar atrás. Então, é mais ou menos assim, analisar a morfologia. Então, se tem um componente maior de compressão na frente, tem que abordar na frente. Se tem ruptura de ligamento, é por trás. Aí, se tem uma combinação dos dois, aí faz as duas combinações, via anterior e via posterior. A tipo C... É o 360, né? Os 360. A tipo C sem déficit Não, tipo C sem déficit vai ser difícil, por isso que eu pus um X aqui. tá. É difícil O X ter. é porque... Normalmente não... dificilmente não vai ter um déficit. A minha dúvida, chefe, é em relação a esse tratamento conservador do tipo A. Aqui no serviço, a gente tem da seguinte maneira: trauma raquimedular fica com a ortopedia. Então, a gente só recebe esses traumas se ele tiver em conjunto um trauma cerebral. Então, teve algum sangramento cerebral e tem um trauma raquimedular, fica com a gente. Certo. Ou eles vão demorar muito, não tem condições. É o pior cenário, porque você está com um doente grave, com edema cerebral, com swelling e está com lesão de coluna. Exato. Esses são os piores casos. Aí fica com a gente. Aí, de vez em quando, a gente tem essa combinação. A gente tem um paciente que tem um LAD e aí ele tem uma lesão só de processo espinhoso. Aí tá lá, movimentação do paciente em bloco, só que não faz muito sentido. Não, aí está. Se não é tipo B, tipo C... É tipo A0, se é só do espinhoso, aí é tipo A0. Não, é estável. Bloco, não, né? Então, com uma ressonância, com uma tom, se tiver aí, se for só isso foi isolado. A gente normalmente ainda fica com colar. Mas tem ressonância? Não. Porque a gente não tem. Mas com toma. Então, com toma. Se for só, por exemplo, uma trinca no espinhoso, uma trinca no processo transverso, você vê que os espinhosos não estão alargados, você vê que não tem lesão de banda. Então não precisa de movimentação em bloco. Perfeito. Porque a gente não precisa. Com cola cervical durante tanto tempo, já dei caso de UPP em região hospital por conta disso. Então, e quando você vai ver, é um tipo de fratura tipo
tipo A, A2 no máximo, assim, que eu já me lembro de cabeça. De cervical, se tiver